paz, irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Estamos alegres de estarmos na casa do Pai, né? De poder adorar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma rápida reflexão aqui da palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem deixar aí aberto a Bíblia, a palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Não estou com a voz muito boa hoje, mas vamos lá, né? Está meio travando a voz aqui. Nesta noite quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que fala sobre decisão. Qual a importância da decisão na nossa vida, né? A Bíblia fala que nós não podemos ser morno, né? Ou nós somos quente, ou nós somos frio. Não tem meio termo. E até no livro de Mateus fala ali também que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então Deus, em sua palavra, Ele sempre nos ensina a tomar decisão, a estar de um lado concreto, não ficar em cima do muro, mas saber aquilo que acreditamos, que confiamos e aquilo que praticamos. Então quero compartilhar com os irmãos essa pequena reflexão. Vou ler aqui, irmãos, o significado da palavra decisão e depois nós vamos entrar nessa passagem, nesta parábola, nessa passagem aqui, a cura de um cego de Jericó. Decisão significa parar, interromper, deixar fluir. E tem dois princípios que eu queria compartilhar com as irmãs, que está no livro de Provérbios, que eu achei muito interessante, dois princípios da palavra de Deus, que nos ajudará muito nas nossas tomadas de decisões. No primeiro princípio, está lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13, que diz: responder antes de ouvir é estúcia, é tolice. Significa estúcia, significa tolice e vergonha. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O segundo princípio também está lá no livro de Provérbios, no versículo 18, e capítulo 18, versículo 15, que diz assim: o coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca também o conhecimento. Então são dois princípios importantíssimos na nossa tomada de decisão. Quando o Provérbios fala que responder antes de ouvir é tolice e é vergonha, porque quando nós respondemos antes de ouvir algo, provavelmente a nossa decisão não será certa. Provavelmente a nossa decisão será uma decisão, como a palavra do Senhor diz, uma decisão tomada sendo tolo, uma decisão que nos trará vergonha. Segundo o princípio que a Bíblia diz, né, de o coração que é entendido, ele tem prazer em buscar o conhecimento, tem prazer em buscar a sabedoria. Mas vamos entender um pouquinho sobre essa decisão nesta passagem também, a cura de um cego de Jericó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosas multidões, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus. Qual que é o primeiro princípio? Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Primeiro ele ouviu quem estava passando. Ele foi sábio. A Bíblia diz que ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam. Decisão significa também parar e interromper. A Bíblia fala que quando ele ouviu que era Jesus, tomou a decisão de clamar, muitos tentaram parar a decisão que ele tinha tomado. Muitos tentaram interrompê-lo naquilo que ele começara a fazer. E aí continuando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus, aleluia, e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto
e foi ter com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Este cego nos dá uma lição de decisão e determinação. Decisão significa parar e interromper. Quando ele ouvia que Jesus estava passando, ali ele imediatamente tomou uma decisão. E nós muitas das vezes ouvimos a palavra de Deus constantemente. Ouvimos falar do amor de Deus, do Espírito Santo, da palavra, da renovação, que Jesus voltará para nos levar, só que nós não tomamos uma decisão. Nós ficamos em cima do muro. E tomar decisões na nossa vida é importantíssimo. Porque a nossa vida, eu costumo dizer que nós somos hoje a decisão que nós tomamos lá atrás, as escolhas que nós fizemos lá atrás. E nós vamos ser amanhã a decisão que nós tomar hoje. Nós vamos ser amanhã as escolhas que nós fazemos hoje. Porque toda decisão, toda escolha tem suas consequências. E quando aquele cego tomou essa decisão de clamar, muitos tentaram interromper. Muitos tentaram paralisar o clamor daquele cego. Um cego ali que não é de nascença, pelo que eu sei da história, mas que os seus olhos foram arrancados. E mesmo assim, quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar. Ele não deixou se paralisar por aqueles que tentaram pará-lo, tentaram interromper o seu clamor. E tantas coisas têm tentado paralisar-nos, interromper e parar o nosso clamor, ou a decisão que nós tomamos. É que muitas das vezes nós tomamos a decisão e achamos que a nossa tomada de decisão é simples e não tem um caminho a ser percorrido. É onde nós erramos, irmãos. Até eu converso assim quando eu estou lá na frente de casa esperando a van para as crianças ir para a escola, voltar, enfim. É uma vizinha minha muito querida lá também. E um dia ela estava um pouco nervosa, ela falou: eu não aguento mais. Ela tem 3 filhas lindas, e dá vontade de ir embora e sumir, né? Aí eu brincando com ela, falei: mas o que aconteceu? Ela falou: mas todo dia você tem que falar, não pode, todo dia você tem que ensinar aqui, ensinar ali, ensinar. A decisão certa tem consequências. Nós tomamos a decisão certa, e a decisão certa, ela é trabalhosa. Por que muitas das vezes nós escolhemos a decisão no caminho mais fácil? Porque quando escolhemos a verdadeira e boa decisão, é trabalhoso. É trabalhoso. É muito mais fácil você deixar um celular na mão da criança o dia inteiro, pôr lá desenho e falar: assista aí, abençoado. Ele não vai te incomodar. É muito mais fácil, irmão. Essa decisão é muito mais fácil. Agora, você sentar com ele todos os dias, ler a palavra, ensinar a orar, mostrar para ele os princípios, mostrar para ele o que é caráter, a verdadeira personalidade do servo de Deus, do cristão. Irmão, dá trabalho, porque muitas das vezes ele não vai querer nos ouvir. E muitas das vezes ele vai virar e não vai entender o que nós estamos falando, e vai ser trabalhoso. Vai ter aquele dia igual aquela mãe falou: vontade de sumir. Eu falei: não, vale a pena pagar o preço, vale a pena tomar a decisão certa. Muitos vão tentar nos paralisar, parar no meio do caminho. E as decisões que nós tomamos, irmãos, muitas das vezes é cansativa. É cansativo. Quem no decorrer da sua caminhada não se sentiu cansado, fadigado? Quem? Seja em qualquer área da sua vida, seja na vida conjugal, na vida financeira, na vida familiar. Muitos que dizem: mas eu me dou e não vejo o resultado. Eu tomei a decisão de cuidar da família, tomei a decisão de ser o melhor profissional, tomei a decisão, mas todas as decisões geram trabalho. E eu acho que o único lugar que eu já ouvi sucesso antes do trabalho é só no dicionário. Em outro lugar ainda não descobri. Só no dicionário que o sucesso vem antes, né, do trabalho. Então, tudo que nos gera uma boa decisão e que vamos atrair a resposta de Deus para a nossa vida, nós precisamos trabalhar. Jesus parou. Muitos tentaram paralisar aquele mendigo, aquele cego Bartimeu. Muitos falaram para ele parar de clamar. Muitos tentaram interromper o seu clamor.
Mas quando ele deu continuidade à decisão que ele tinha tomado, quem parou para ouvi-lo foi Jesus. Quando nós, na nossa caminhada, independente das circunstâncias, tomamos uma decisão e lutamos por ela, e trabalhamos por ela, e guerreamos por ela, mesmo as pessoas, mesmo as situações, tentando paralisar, tentando interromper, vai chegar uma hora que o sucesso vai vir. Vai chegar uma hora que Deus irá parar para ouvir o nosso clamor. Não que Ele não nos ouça todas as vezes que clamamos, mas a Bíblia mesmo diz no livro de Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para tudo. Às vezes nós oramos hoje e queremos que aconteça amanhã. Às vezes nós tomamos uma decisão agora e queremos que amanhã algo aconteça na nossa vontade. Mas há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Eu falo que às vezes nós ainda não somos maduros o suficiente para receber aquilo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. A Bíblia fala que o herdeiro que é imaturo, ele não pode governar aquilo que é do Pai. Então nós precisamos do processo, mesmo tomando as decisões certas, mesmo estando na casa do Pai, mesmo orando, mesmo clamando, mesmo buscando conhecimento, sabedoria, e lendo a palavra, e Pai, e jejuando, e orando. Há momentos da nossa vida que paramos e analisamos e falamos, meu Deus, a vida inteira eu estou tentando tomar a decisão certa, mas ainda não está acontecendo aquilo que o meu coração almeja. Mas ainda não está acontecendo aquilo que eu acredito que seja o propósito de Deus na minha vida. E por que ainda não está acontecendo? Porque é um caminho a ser percorrido. Porque Deus sabe o momento e a hora. A Bíblia não diz, não sei se os irmãos aqui, mais estudiosos do que eu, sabem a idade que Bartimeu tinha. Os irmãos sabem? Não, né? A Bíblia não fala, eu acho que nem as histórias falam. Mas imagino eu, quantos anos que aquele cego Bartimeu estava cego? Quantos anos ele queria uma cura? Quantos anos? Porque eu acredito que era quando ele ainda era criança, não é? Porque se você for analisar a história, eu acredito que quando ele era ainda talvez jovem, e quantos anos ele permanecia cego? Por quantos anos ele queria uma cura daquela cegueira e não conseguia? E eu falo que hoje, nos dias atuais, a nossa pior cegueira não é aquela visual. A nossa pior cegueira, ela é espiritual. Porque a Bíblia mesmo fala, se te um olho te condena, arranque. É muito melhor você entrar no reino dos céus sem um olho do que não entrar. A Bíblia fala que se o teu braço te condena, arranque-o. Joga fora, porque é muito melhor entrar no reino dos céus sem um braço do que não entrar. Então eu acredito que a nossa maior cegueira, ela não é física, mas ela é espiritual. Mas ela é psicológica, porque nós nos apegamos e nos arraizamos com tantas coisas dessa vida, achando que vamos ser eterno aqui. É bom, é muito bom nós conquistarmos, galgarmos, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela não é aqui. A pátria da igreja não é aqui. E mais do que nunca, nós precisamos tomar a decisão de parar, interromper tudo o que estamos fazendo, para ter um novo olhar. Parar, o sinônimo de parar, é travar, impedir, permanecer, suster. Quando nós tomamos uma decisão, nós temos que parar tudo aquilo que nós estamos fazendo, e entender que nós vamos também muitas das vezes travar uma guerra no mundo espiritual. Porque não é fácil você interromper uma crença que você acreditou a vida inteira. Não é fácil você parar algo que você está ali para você mudar uma nova rota na sua vida. E às vezes é preciso, às vezes se faz necessário nós pararmos, analisarmos a nossa vida, ver se realmente a decisão que nós estamos tomando, qual vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, como essa decisão vai refletir na minha vida. O problema é que nós tomamos decisões baseadas só no agora. Mas nós precisamos tomar as nossas decisões baseado no que elas vão refletir na nossa vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui meio século, enfim, até o último dia da nossa vida. As nossas decisões, elas precisam ser tomadas mediante aquilo que nós vamos viver daqui 5 anos.
Eu tenho que decidir servir Jesus, imaginando que Ele vai voltar agora, ou daqui 5 anos, ou daqui 10, ou daqui 20, ou nesse exato momento. É aquela visão. Fazer projetos como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos, mas viver como se Ele fosse voltar agora. Viver, ter a nossa vida como se Ele fosse voltar agora. Parar, deter o processo, deslocamento, interromper um momento ou definitivamente. Eu falo que quando a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, é um poder grandioso da palavra de Deus que Ele nos dá. Não examinar o próximo, mas examinar a nós mesmos, porque é a nossa decisão. Eu já vi várias pessoas falarem, inclusive a baixinha, quando era viva: eu sei que as decisões que eu tomei foram erradas, mas influencia só a minha vida. Se eu bebo, eu estou prejudicando eu mesmo, está errado. As decisões que nós tomamos influenciam nós e a nossa geração. As decisões que nós tomamos influenciam todos que estão à nossa volta. As decisões que nós tomamos influenciam de que forma nós estamos sendo o reino de Deus sobre a terra. É muito importante. E uma vez eu falei para ela: analise se as decisões que a vida inteira o diabo fez você acreditar que só estava prejudicando a sua vida, o quanto não prejudicou o seu casamento, a vida dos seus filhos e todos que estão à sua volta. E ela chorou. Ela falou: é verdade. A mentira que o diabo estava falando para mim é que eu não estava prejudicando ninguém, que eu estava tomando essa decisão e estava apenas eu sendo prejudicada. Mas quando as vendas caíram dos olhos, ela viu que as suas filhas estavam sendo prejudicadas, seu casamento estava sendo prejudicado, todos que estavam à sua volta estavam sendo prejudicados pelas decisões que ela tomava. Por isso é tão importante nós interrompemos, parar muitas das vezes para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Provérbios: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Tomar decisões antes de consultar a palavra, tolice e vergonha. Tomar decisões antes de consultar em oração, antes de consultar a palavra, antes de orar, irmãos, eu tenho aprendido que é tolice e vergonha. Porque nós tomamos decisões baseadas somente naquilo que nós vemos, naquilo que nós acreditamos. Mas quando nós tomamos decisões baseadas nos princípios da palavra, naquilo que Deus tem para nós, eu acredito que nós somos bem-aventurados. Nós entramos numa bem-aventurança quando nós tomamos as nossas decisões. Mais um significado de decisão: parar, interromper e deixar fluir. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, eu tenho aprendido algo tão significativo na minha vida, que quando nós colocamos verdadeiramente a nossa vida diante da palavra, na presença do Senhor, tudo na nossa vida flui. Flui. Mesmo que não é daquela maneira que a gente fala: nossa, eu queria que fluísse, tipo da vida financeira, né? De 5 quero ganhar 10. Não é esse fluir que eu estou falando. Mas é um fluir de paz, de tranquilidade. É um fluir de confiança. É um fluir de descansar. É um fluir de saber que o Senhor está no controle absoluto de tudo e de todas as coisas. É um fluir de não se desesperar. É um fluir de confiar. É um fluir de acreditar. Nós estávamos falando na célula, quinta-feira, sobre confiança em Deus. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos tudo, né? Em todas as, mas o principal é confiar em Deus. E confiar em Deus, muitas das vezes, vai muito além do que aquilo que nós vemos, acreditamos. Por quê? Porque a Bíblia fala que confiar em Deus é fé. Nós não vemos Deus. Alguém já viu Deus? Né? Mas a Bíblia fala: felizes é aqueles que não viram, mas creram. Então nós somos felizes, porque nós não fomos daquela época que andamos com Jesus fisicamente, mas a Bíblia fala que mais felizes somos nós, que não vemos, mas cremos. Igual eu estava falando para os meus filhos: você vê o vento? Não vê. Mas você sente? Sinto. O Espírito Santo é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Quando nós o buscamos,
Nós podemos não vê-lo ali com os nossos olhos físicos, mas nós vemos com os nossos olhos espirituais e sentimos grandemente a tua presença sobre a nossa vida. Irmãos, estamos vivendo dias que, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, tomar a decisão, parar aquilo que estamos fazendo, para dar uma nova rota na nossa vida, através da palavra de Deus, as coisas cada dia estão se afunilando mais e mais. E a Bíblia fala que, se possível, até os seus próprios escolhidos seriam enganados. E que maneira não sermos enganados, irmãos? Aqui, apenas aqui. Não tem outro caminho. A forma de não sermos enganados e não sermos confundidos é conhecendo a palavra de Deus. Porque quando conhecemos a palavra de Deus, podem falar o que quiser, não é isso que está escrito, não é isso que Jesus falou, é isso que está aqui. É a melhor forma de não sermos enganados e confundidos. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, fique com essa reflexão, que Deus possa falar melhor no coração dos irmãos, em nome de Jesus.